Olá, bem-vindo à primeira aula, uma aula de introdução ao nosso tema, onde eu quero mostrar para vocês as tecnologias que existem, para a gente deixar uma imagem aérea precisa, o ortomosaico final preciso, e as vantagens da gente ter todo esse projeto anteriormente realizado antes de ir para o seu piloto automático, seja ele para plantio, seja ele para pulverização e até mesmo para colheita, correto? Bom, então esse é o nosso curso do zero às linhas para piloto automático via imagens aéreas por drones. Bom, não poderia deixar de falar sobre a agricultura de precisão, A gente sabe que existem várias vertentes da agricultura de precisão, uma delas é o piloto automático. A gente sabe que a agricultura de precisão ela é um ciclo, Desde lá a amostragem de solo georreferenciada, coleta de dados de produtividade pela colhedora, toda a parte de sensoramento remoto via satélite, via drone, taxa variada, E o piloto automático em si, que na verdade foi uma das primeiras tecnologias a serem implantadas no campo, Principalmente no Brasil e principalmente após a revolução do sistema GPS, Depois dos anos 2000, a gente sabe que o sistema GPS ele foi liberado para o uso civil, E isso a gente trouxe para a agricultura. Tá? Então, quando se fala hoje numa propriedade rural, você faz agricultura de precisão, muitas pessoas se remetem já ao uso do piloto automático. Tá? Mais de 50% dos nossos produtores que utilizam a agricultura de precisão, o piloto automático está presente, correto? E para isso, além de fazer somente aquela famosa linha AB no campo ou curva B, onde você faz aquela linha modelo principal no campo ali na hora da operação, por que não projetar todas essas linhas antes? Tá? Por que não fazer um levantamento topográfico preciso e projetar? Então a gente vai discutir sobre isso, sobre as vantagens disso. Mas o que é agricultura de precisão? A gente pode ver que a agricultura de precisão é um conceito de gestão agrícola, é um novo conceito de gerenciamento agrícola, tá? Que busca nas diferentes práticas de manejo considerar a variabilidade espacial dos fatores de produção, assim como a própria produtividade. Então a gente tem variabilidade no nosso campo de produção, tá? O que a gente quer utilizar, aonde a gente quer se chegar com a agricultura de precisão, realmente é tirar proveito dessa variabilidade e aumentar em produtividade. E o piloto automático e os projetos de alinhamento antes, no escritório, para o piloto automático, vem nessa vertente de ser mais preciso, aproveitamento melhores de áreas, e maiores produtividades. Tá? Então, dessa forma, procura otimizar a utilização de insumos, contribuindo para a preservação dos recursos naturais. E faz uso intensivo de geotecnologias, tais como o GNSS. Tá? O que é o GNSS? Eu sempre falo que ele é sinônimo do GPS. O GPS é a constelação americana, Temos a constelação russa, que é o GLONASS, Beidou, que é o chinês, e o Galileu, que é o europeu. Então, todas essas constelações de satélite que os nossos receptores hoje, de GPS, de GNSS, pegam, convencionou-se o nome GNSS, que é o Sistema Global de Navegação por Satélite. Tá? Então, a gente vai estudar bastante sobre isso, sobre a parte de GNSS. Por quê? A gente vai estar tirando uma informação das coordenadas geográficas tiradas pelas imagens dos nossos drones e processando isso e transformando nas linhas de plantio, correto? Bom, então o que interessa com o mapeamento aéreo? O que te interessa? Qual que é o seu objetivo? No nosso caso, no nosso curso, são as coordenadas. Mas para que coordenadas? Então, para mensurações, distâncias, volumes, perfis de elevação, tá? Então, tudo, ou todo o processo, todo o trabalho, que eu preciso, que eu necessito fazer um levantamento topográfico, tá? Aí vocês vão sair sabendo deste curso, tudo, todo o levantamento topográfico feito com o nosso equipamento. Tá?
É claro que a gente vai fazer a parte de alinhamento de plantio de colheita, mas você, né, que trabalha em outra área, que é topógrafo, ou mesmo da parte de indústria, né, de projetos que precisa fazer um levantamento topográfico preciso, tá? A gente vai, é o mesmo processo, o mesmo procedimento, geração de curvas em nível, tá? Todo o processo a gente vai aprender. Por isso que as coordenadas, o que me interessa da imagem são as coordenadas dela, tá? Aqui não interessa pra gente se a planta está verde, se ela está amarela, enfim, não interessa a planta, interessa sim o levantamento das coordenadas do nosso terreno, tá? E já adiantando, né, se interessa as coordenadas, é até melhor, né, que neste campo, que neste talhão que você esteja fazendo o levantamento, não tenha vegetação, né? Ou seja, ela esteja mais limpa possível, porque qualquer objeto que esteja ali no solo vai ser como se fosse um ruído, né? Mas professor, como que eu tiro esse ruído? Como que eu realmente chego ao modelo digital do terreno? Calma lá que nas próximas aulas a gente vai fazer os processamentos das imagens e vou ensinar vocês a fazer uma filtragem para realmente a gente ter todo o detalhamento do terreno. Bom, voltando. Então, mensurações, curvas de nível, tá? Então, aqui eu deixo, né, que é o ponto-chave do curso. Cuidado com a precisão se for alocar a campo, tá? Por que precisão? Eu preciso, né, quando eu vou alocar uma curva de nível a campo, né, vou alocar linhas para plantio, né, ou para pulverização, ou para colheita, eu preciso de precisão centimétrica, né, o famoso RTK, que eu tenho a precisão de 2,5 cm. Então, como, né, que eu faço um levantamento aéreo sem precisão? A gente sabe que os GPS que estão inseridos nesse equipamento são GPS de navegação, né? Eles têm um erro de 3, 4 metros. Então não tem como, não existe a possibilidade de eu fazer um levantamento comum com os nossos equipamentos, tá? Para se ter uma precisão. Por isso que a gente vai ensinar a como ter a sua imagem precisa, como corrigir sua imagem no processamento, para a gente ter as coordenadas precisas, né, para este trabalho. Então, cuidado com a precisão do seu trabalho, que precisão você precisa. Outros tipos de objetivos, de produtos que a gente consegue gerar com esse tipo de mapeamento visando coordenadas. Falhas, né, falhas de plantio, né? Por exemplo, o pessoal da cana-de-açúcar, né, existem usinas, unidades produtoras hoje, que 100% da área é feito levantamento preciso para levantamento de falhas ou de plantio ou de soqueira, por exemplo, tá? Visando que uma reforma do canavial hoje é o custo maior que a gente tem numa unidade produtora, então está sendo muito utilizado esse tipo de mapeamento para esse levantamento de falhas. Alinhamento de plantio é o nosso ponto-chave do treinamento. E alinhamento de colheita, tá? Pensando em grãos, ok? O mesmo projeto que o mesmo levantamento que a gente vai fazer com o drone, a gente consegue projetar as linhas de plantio, de pulverização no mesmo projeto. Então isso eu faço um levantamento uma vez só. Depois eu tenho no mesmo projeto, eu posso editar ele, né, para os tamanhos dos meus equipamentos que eu quiser. Um ponto legal aqui na colheita, pensando em cana-de-açúcar, né, que também está tendo muita demanda para esse tipo de trabalho, esse tipo de produto, é o seguinte: eu plantei o canavial sem piloto automático. Há 3, 4 anos atrás eu não tinha piloto automático nos meus tratores. Mas hoje eu comprei uma colhedora, né, com piloto automático. E eu quero colher essa cana com piloto automático. Mas como eu vou colher? Se eu não planteio com piloto, eu não tenho minhas linhas referência. Não tenho alinhamento de plantio. Então, como eu vou colher se eu não tenho a linha de plantio? Tá? Então, é possível fazer um mapeamento da maneira que a gente vai te ensinar, né? Na cana-de-açúcar, por exemplo, quando ela está, né, entre 60 centímetros até o máximo 1 metro de altura, eu faço esse levantamento preciso, tá?
tá? E aí um pós-processamento utilizando softwares específicos, né, e inteligência artificial, dá para se fazer a restituição das linhas, né? Ou seja, as linhas no centro, né, de massa daquelas linhas de cana. Então eu restituo as linhas do meu canavial e essas linhas depois vão lá para o piloto automático da colhedora, tá? Para a colheita ser feita com precisão com o piloto automático. E isso traz várias vantagens, né? Não sei se algum de vocês já tiveram presente dentro da cabine de uma colhedora de cana, né? E realmente são muitas folhagens da cana ali no para-brisa e não dá para enxergar nada. Então, o que eu evito? Né? Compactação de solo e principalmente pisoteio de soqueira. Tá? O pisoteio de soqueira é uma das maiores formas de eu não ter um canavial rebrotado perfeitamente no próximo ano, né? Acaba com o canavial, causa danos, causa abalo à soqueira, tá? Tanto por conta do pisoteio quanto do corte, né? Do corte da cana. Então, se eu estiver não pegando direito a linha da cana, o corte vai sair com má qualidade e seu canavial você vai ter que reformar ele 1-2 anos antes do que você previa, tá? Então, um produto bem interessante. Georreferenciamento de imóveis rurais, tá? Ah, professor, mas o geo tem que ser com RTK, tem que ser com GPS de precisão? Sim, mas já existe uma norma no INCRA, tá? Para fazer o georreferenciamento de imóveis rurais com os nossos drones. Mais uma vez, né? Tá de vermelho, precisão. Então tem normas de levantamento com drone. A gente vai ensinar vocês a questão de utilizar os drones comuns, nossos drones comuns, com GPS de navegação normal, mas com a utilização, né, por exemplo, de pontos de apoio, deixar essa imagem precisa. Então já existe, tá, normas do INCRA para o georreferenciamento de imóveis rurais. Tá? E isso é muito interessante no seguinte sentido: locais de difícil acesso. Né? Imagina você em locais de difícil acesso, como facilita, né, e como acelera, né, agiliza o trabalho com os nossos equipamentos. Então a palavra-chave, né, de tudo isso que a gente discutiu até agora é sistematização. A gente quer fazer a sistematização do terreno, levantamento de curvas de nível e a geração de linhas. Bom, como que a gente faz isso? Tá? O nosso ponto principal no nosso curso, a gente vai utilizar um drone comum, como se fosse, por exemplo, um Phantom 4 Pro, né? Um Mavic, um Inspire, ou seja, drones comuns, sem nenhum tipo de tecnologia a mais embarcada nele. Tá? Esse é o nosso ponto-chave de hoje. Né? Do zero ao alinhamento de plantio, mas do zero com os nossos equipamentos comuns. Vamos discutir sobre isso mais à frente. Quais são as duas outras tecnologias embarcadas nos drones, tá? Para que a gente tenha essa imagem precisa? Primeiro, Phantom 4 RTK. O que é isso, professor? Neste drone, tá vendo que ele tem uma diferencinha? Né? Que ele tem esse chapéu em cima dele. O que é esse chapéu? Esse chapéu, na verdade, é um receptor de RTK. Então, eu vou fazer uma analogia aqui com os nossos tratores agrícolas que trabalham com piloto automático RTK. Como que funciona lá nos tratores? Eu estaciono uma base, tá? Essa base fica fixa, tá? E essa base está mandando lá para o receptor em cima do trator um sinal de correção. Tá? Então, o trator está recebendo sinais dos satélites, mais este sinal de correção RTK, da base fixa, ou da base, ou de uma torre, né? Dependendo da região, você consegue pegar este sinal de unidades produtoras próximo a você, né? Que já tem esse sistema em torres, então pega aí num raio de 30 km, por exemplo, e se você está nesse raio, você consegue, né? Claro, com consentimento da empresa, pegar esse sinal de correção emprestado, né? Porque esse sinal de correção ele pode, não tem limite, eu posso trabalhar com quantas máquinas eu quiser, sem limite de velocidade, sem limite de velocidade do sinal, sem limite nenhum, tá? Mas
eu não tenho o RTK disponível na minha fazenda, eu vou lá e estaciono a base e essa base está mandando para o trator. Por que eu estou falando disso? Para fazer uma analogia com o nosso Phantom, nosso drone com o RTK. Quando você compra um equipamento desse, tá? É claro que ele é mais caro, é mais custoso do que esse, né? Cerca aí de 6, 7 vezes mais caro, tá? O que ele vem? Ele vem o drone, aqui nessa imagem não está, no próximo slide está, mas vem esse drone mais a base, ou seja, eu já venho com a base própria do meu equipamento, né? Eu estaciono a base no campo, essa base vai estar mandando o sinal de correção, tá? Em tempo real, por isso que é o Real Time Kinematic, cinemático em tempo real. Então, em tempo real vai estar mandando o sinal de correção para esse drone. Então, as imagens, né? O drone já vai estar sendo corrigido o posicionamento dele, né? Em tempo real, e as imagens já vão estar sendo tomadas com precisão, tá? Só um ponto de atenção aqui, uma observação, pessoal. Alguns estudos, né, que a gente fez, que a gente vem fazendo, e de alguns parceiros nossos, tá? Às vezes não estão conseguindo com esse tipo de equipamento. Eu estou falando aqui do Phantom, né, de drone de asa rotativa, mas existem vários também de asa fixa, né? O IBI RTK, que é uma asa fixa que tem o RTK, o Arator RTK, né, que é da X-Mobile, que é uma empresa brasileira, enfim. Aqui eu estou falando de multirotores, mas os asas fixas também existem asas fixas com a tecnologia RTK. E, por exemplo, 3 centímetros de precisão, tá? Vou utilizar um drone com RTK? Beleza. Na teoria, sim, ele tem que entregar essa precisão, mas o que está acontecendo na prática? Tá? Algumas pessoas, né, pela experiência própria, né, dos nossos ensaios e alguns parceiros nossos, né, a gente está descobrindo que pelo menos alguns pontos de apoio, né, com RTK eu preciso ter no solo, tá? Porque esse RTK é preciso, mas lembrando que esse drone vai voar 100, 120 metros de altura, tá? Então ainda precisa de alguns pontos de apoio no solo. Ah, mas o que são pontos de apoio? Calma que a gente vai chegar lá. Existe uma outra tecnologia também, tá? Que para deixar as minhas imagens precisas, tá? Lembrando que eu vou focar no curso e tem um drone comum, tá? Aqui eu estou agora citando as outras tecnologias que tem para isso, tá? A outra tecnologia é um drone com PPK. O que é PPK? Post-Processed Kinematic, cinemático pós-processado. O que é isso? Tá, então vamos lá. Eu tenho um Phantom aqui, um drone comum. Tá? Eu tenho esse drone comum, por exemplo, igual o nosso aqui da nossa sala, né? Vocês estão conseguindo enxergar que tem um aparelhinho externo? No outro slide vai dar para ver melhor. Tem um aparelho externo aqui. O que é esse aparelho externo? É um aparelho GPS, tá? Que este aparelhinho está coletando as imagens, né? Na verdade, ele está coletando as coordenadas precisas. Claro que ele é pós-processado, então eu tenho que pegar com base no IBGE, tá? Quando você compra um equipamento desse, a empresa já te dá o equipamento, já te dá o software para você corrigir, tá? Mas qual que é a ideia central? O drone ele está tirando as imagens, tomando as imagens sem precisão, que é um drone comum. Porém, este aparelhinho está a cada foto tirada, este aparelho, né, que é um GPS externo, está coletando as imagens precisas. Mas de que maneira ele faz isso, professor? Ele tem um sensor, né, que ele vai embaixo aqui dos motores, um sensor, né, vai embaixo do motor do drone. Por quê? Tá? A cada foto que esse drone tira, ele pisca a luz. Então ele tem um sensor de luminosidade aqui. Piscou a luz, quer dizer que ele tirou a foto, ele marca uma coordenada, tá? Ou seja, as fotos não estão precisas, a coordenada da foto não está precisa, mas a coordenada tirada por esse aparelho, na hora da tomada da foto, está precisa. Olha só que legal. Então, o que eu preciso fazer? Pós-processar, ou seja, transformar as coordenadas da imagem, né, que o drone tirou que não está precisa, né, transformando elas nas coordenadas deste aparelho. Por isso que é pós-processado.
E isso, né, as empresas que fazem a venda para o Phantom, para o Mavic, por exemplo, já disponibilizam um software. Então, por isso que é pós-processado. Você transforma as coordenadas que não estão precisas das imagens nas coordenadas precisas deste aparelho. Por isso que é o PPK, Post-Processed Kinematic. Vamos lá. Então, aqui, né, drone com RTK, já expliquei. Né? Então, ele tem a base, e essa base está mandando o sinal de correção para o drone em tempo real. Né? Qual que é o contra disso? Custo, é um drone bastante caro. Tenho o PPK, né, da maneira que eu falei anteriormente. Tem um aparelhinho externo que está coletando as imagens precisas para depois transformar as imagens tiradas pelo drone nessas imagens precisas, tá? Aí eu tenho o custo desse aparelho. Esse aparelho é externo, com bateria externa. Ainda assim, né, igual discutido a observação daqui, também preciso de pelo menos um ponto de controle no chão. Tá? E vocês vão saber o que é ponto de controle agora. Tá? E os pontos de apoio, controle e cheque. Né? De controle e de checagem. Vamos chamar por enquanto tudo ponto de apoio. Ou ponto de controle. Mas lá na hora do processamento eu vou mostrar para vocês a diferença de ponto de controle e o ponto de cheque, que é o ponto de checagem desses pontos. Então, neste caso, que é o nosso carro-chefe do treinamento, eu tenho meu drone comum, um Phantom, um Mavic, um Inspire, um drone comum, mas quero ter as minhas imagens precisas. Tá? Como que eu faço? Eu vou utilizar para isso pontos de apoio, pontos de controle. O que é isso? Tá vendo nessa imagem, né? Aqui não é nem a agricultura, né? É construção, é a parte de mineração. Tá? Ele colocou um alvo no chão. E o que ele está fazendo com esse alvo? É um alvo. Né? Tá vendo que ele está aqui com um GPS geodésico, RTK, e ele está tirando um ponto centralizado nesse alvo. Tá? Bom, professor, então não adianta só ter o drone, né? Eu preciso de um GPS RTK. Tá? Nas próximas aulas a gente vai mostrar para você o que é um GPS RTK, né? Eu tenho a base estacionada e esse é o rover, né? Que eu vou coletando os pontos precisos, né? Fazendo o meu georreferenciamento. E aqui eu estou georreferenciando, né, precisamente os nossos alvos. Tá? Mas esse alvo, primeiro, quantos alvos desse eu tenho que ter no meu talhão? Tá? Então, o número para não se errar, tá, é de um alvo a cada 8 a 10 hectares. Se a área for mais declivosa, utiliza 1 para 8, 1 a cada 8. Se a área for mais plana, utiliza 1 para 10, um ponto desse a cada 10 hectares. Tá? Mas eu vou ter que fazer de lona, vou fazer de cartolina, como que eu posso fazer? Tá? A gente vai mostrar na aula prática de campo. Eu levo cal que você compra em casa de construção rural e faço um X. Tá? Nesse X de cal, eu vou lá e coleto meus pontos precisos, meus pontos de controle. Tá? Por quê? Porque depois eu não preciso voltar onde eu coloquei meus alvos no talhão, né, e recolher. Cal, pode ficar lá. Tá? Uma outra observação, qual que é o tamanho desses pontos de controle? Tá? Isso, a gente tem que decidir o seguinte, o tamanho desse ponto de controle cerca de 10 vezes maior do que o tamanho do seu pixel. Tá? O tamanho do pixel vai ser dependente da altura de voo. Tá? São cenas dos próximos capítulos que a gente vai discutir. Tá? Mas, por exemplo, eu estou fazendo um mapeamento que ele vai me dar um pixel de 4 centímetros. Tá? Meu ponto de controle faz ele com 40 centímetros no mínimo. Porque senão você vai perder em resolução e vou ter poucos pixels. Não vai conseguir enxergar depois na imagem justamente o centro desse ponto de controle. Tá? Então, observações. Um ponto a cada 8 a 10 hectares. O tamanho dele 10 vezes maior do que o tamanho do pixel.
Tá? Outra observação, tomar cuidado de talhões que eu tenho matas próximas, tá? Porque se eu colocar muito o ponto de controle muito próximo à mata, né, na hora, algumas fotos do drone, às vezes eu vou perder a imagem que tem o ponto de controle. Porque esses pontos de controle depois, eles precisam estar visíveis na imagem. Tá? Então todos os pontos de controle têm que estar visível depois no nosso mapeamento. Por quê? Né? Na hora do processamento, eu vou mostrar para vocês que aí a gente vai fazer os apontamentos dos pontos de controle, ou seja, eu vou pegar a imagem que não está precisa, vou pegar esses pontos coletados com o RTK e vou converger esses pontos, ou seja, eu vou ajustar, vou puxar o ponto para o centro desses alvos que eu estou visualizando na imagem, e assim eu vou convergendo a imagem para ela ficar precisa. Tá? Então a maior precisão que a gente consegue, tá, é dessa maneira, correto? Ah, professor, mas eu não tenho RTK, ali custa muito caro eu comprar um equipamento desse. Beleza, não precisa comprar. Tá? Então geralmente o que a gente faz? Você terceiriza, pega um topógrafo aí da sua cidade, né, e fala para ele, eu quero, quanto que é uma diária sua para coletar alguns pontos de controle para mim do meu talhão? Tranquilo. Tá? Então eu posso terceirizar, mas o RTK tem que sempre estar na jogada, tá? Para a gente conseguir imagens precisas. Bom, a gente vai entender melhor isso aqui a campo e depois no processamento. Então a palavra-chave é sistematização. Tá? Olha uma lavoura toda sistematizada, né? O tanto que eu ganho em área plantada, nesse caso é cana, mas a gente está falando aqui de grãos, qualquer, arroz faz muito, as taipas de arroz utilizam essa tecnologia, tá? Onde eu faço todas as taipas para irrigação, né, de inundação, tá? Uma tecnologia bastante utilizada para várias culturas. Então olha a quantidade de ganho de área que eu consigo com esse levantamento preciso, né, das curvas de nível depois do alinhamento de plantio, tá? A palavra-chave é sistematização. Né? E o que eu ganho com isso? Muitas coisas. Primeiro, capacidade operacional. Tá? O que é essa capacidade operacional? Hectares hora. Tá? Eu ganho em rendimento da minha máquina. Tá? Ganho, né, principalmente questão de manobras, quando eu tenho o meu talhão todo sistematizado, projetado, eu projeto da melhor maneira possível para evitar manobras. Tá? Lembrando que manobras, né, é o maior gasto de combustível e de tempo na agricultura, né, ou nas operações agrícolas mecanizadas, são com manobras. Tá? Então, projetando tudo anteriormente, eu ganho em manobras. Tá? Evito manobras. Ganho em metros de linhas, ou seja, aproveito bem melhor a área, planto mais na mesma área, aproveitando, tendo o meu paralelismo entre as passadas da melhor maneira possível. Tá? Ou seja, eu ganho em produtividade, se eu estou com um paralelismo melhor, plantando mais, aproveitando mais a área, ganho em produtividade por área. E redução de pisoteio e compactação do solo. Quando eu tenho isso tudo projetado, né, qual que vai ser o produto final que a gente vai ter no final do curso? Um arquivo que você vai lá com o pendrive lá no piloto automático e o operador vai chegar lá com o piloto automático e vai se projetar em cima das linhas. Ou seja, evita o pisoteio, evito compactação, evito todos esses tipos de problema, ou seja, ganho e muito em produtividade. Tá? Aqui é um exemplo, né? Como uma aula introdutória, vocês vão conseguir chegar nestes produtos, mas é só um exemplo, depois até o final das aulas eu vou mostrar para vocês outros cases que a gente tem de sucesso, tá? Com o levantamento, né? Esse aqui já é um ortomosaico final das imagens de drone, cada pontinho desse é um ponto de controle, onde a gente fez todo o levantamento do talhão, o levantamento dessas curvas de nível, e se chegamos num produto final, num outro software que a gente também vai mostrar para vocês, que é todo o alinhamento, todas as linhas de plantio, nesse caso era soja. Tá? Então olha que precisão que eu tenho, tá, de todo esse alinhamento, ganho em área, evito manobra, visto que essa área, né, olha como está essa curva de nível, é uma área caída, é uma área declivosa, né, então eu preciso de uma precisão muito boa e de uma
projeção de um projeto muito bom para evitar vários problemas que a gente já citou atrás, manobras, tempo operacional, pisoteio, correto? Então, qual que é o objetivo do nosso curso? Fazer o levantamento aéreo, né? Fazer o ortomosaico preciso com pontos de controle, tá? Gerar as curvas de nível do meu terreno, tá? Gerar o alinhamento, né, para plantio, seja de cana, seja de grãos, né, de acordo com a largura da passada do seu equipamento, e aí a gente ter isso, inserir isso no nosso piloto automático. Então faço todo o levantamento topográfico via drones, precisamente, faço o alinhamento de plantio, depois jogo no nosso piloto automático e o trator vai se direcionando automaticamente, tá? Conforto para o operador, sistematização, ganho em produtividade. E além, pessoal, das linhas de plantio, né, eu trouxe aqui também para a gente discutir as vantagens, né, de projetos de linha de pulverização, por exemplo, tá? Que eu posso projetar neste mesmo projeto, deixa eu voltar lá para vocês. Nesse mesmo projeto, o que a gente fez? Foi um case nosso. Fizemos as linhas de plantio e no mesmo projeto, né, eu fiz as linhas de pulverização. Né? Peguei a largura da barra do pulverizador do proprietário e projetei as linhas também para pulverização. Ou seja, no mesmo levantamento topográfico eu faço linhas para plantio, linhas para pulverização, ou seja, eu tenho esse talhão mapeado. É uma vez só, é um ano só. Só se futuramente o proprietário mudar a disposição dos talhões, né? Aí tudo bem, mas se não tem um projeto para vários plantios para vários anos, é um serviço só que faz na área, tá? Então vamos voltar lá. Quais são as vantagens, por exemplo, linhas de pulverização, tá? Então qual que é a entrega? Um arquivo shape, eu vou discutir bastante com vocês posteriormente esses tipos de formato de arquivo, shapefile, com doses para controladores, mapa de aplicação, né? Então, quais são os benefícios de ter todo esse alinhamento? Tá? O projeto de acordo com parâmetros a fim de uma maior eficiência do maquinário, eficiência nas paradas de abastecimento, porque eu sei qual que é a capacidade do meu tanque de pulverização, qual que é o meu volume de aplicação, né? E a velocidade que ele está andando, né? O que eu consigo saber? Em qual ponto aqui do meu talhão vai acabar a minha cauda de acordo com o volume de aplicação que eu estou aplicando? Opa, vai acabar aqui? Beleza, então vou fazer um campo aqui, vou fazer uma estrutura aqui para deixar meu maquinário que vai reabastecer, ou caminhão-tanque, ou um tanque tratorizado. Tá? Ou seja, eu deixo ele ser eficiente, tá? Eu projeto onde eu vou deixar o meu ponto de abastecimento. Né? Ou seja, evito tempo perdido e evito combustível perdido. Por quê? Imagina se o meu tanque de abastecimento está lá em cima do talhão e ele acaba aqui, acaba no meio do talhão. Então aqui vai ter o maquinário vai ter que sair daqui e lá em cima do talhão para reabastecer. Né? Se eu tiver tudo isso projetado, eu consigo ver a melhor disposição para deixar os meus maquinários de abastecimento. Diminuição do amassamento da cultura, muito, mas muito importante. Tá? Dependendo de como está a pulverização, sem piloto automático, sem GPS, tá? Eu faço uma pulverização, né, num alinhamento num dia, em outro alinhamento no outro dia, vou amassando principalmente soja, milho, grãos. Tá? Então tem cerca, né, tem casos aí que chega a se perder próximo a 10% da sua lavoura só pelo caminhamento errado na lavoura pulverizando, amassando a cultura. Tá? Então se eu tiver tudo isso projetado, vou sempre andar na mesma linha de pulverização. Pulverizei hoje, beleza. Daqui 10 dias eu tenho que entrar pulverizando de novo, ele vai andar nas mesmas linhas, vou evitar o amassamento da cultura. Isso é muito importante, muito interessante. Tá? E permite alocar insumos, né, de acordo com a real necessidade da lavoura. Eu consigo projetar toda a necessidade de insumo da minha lavoura. Então, são várias vantagens, tá? Isso, tá? Eu falei de alinhamento, né? Para plantio, pulverização. Ah, professor, eu trabalho com a parte de irrigação. Pô, vamos fazer um levantamento topográfico da área que vai ser alocado, projetado, um pivô central, por exemplo, tá?
Então, eu consigo projetar, fazer o levantamento topográfico, fazer todo o levantamento, por exemplo, de tubulação dessa irrigação, tá? Todo o projeto de área, todo o projeto de linha de plantio circular até. Tem uma opção no software, né, que a gente vai usar o AgroCAD, né, de fazer o plantio circular, enfim, muito trabalho, muito produto interessante que dá para se criar, desde agricultura irrigada ou de sequeira. Tá, pessoal? Bom, como esse curso é um curso voltado específico para a parte de coordenadas, né, levantamento de coordenadas precisas e o alinhamento, tá? E é um curso objetivo, né, sobre isso, tá? Eu deixo aqui para quem tiver interesse, tá? Um curso, né, um treinamento que a gente já tem disponível também, tá? Totalmente online. Este tem 16 horas de conteúdo, tá? Desde o início nunca peguei um drone na mão, não conheço a tecnologia nada. Então desde a introdução, todos os tipos de drones, montagem, desmontagem, tipos de voo, enfim, bem passo a passo para você sair lá do zero, não sei nada sobre equipamento, nem tenho equipamento ainda. Faz o curso que você vai sair com o curso, tá? Interpretando agronomicamente imagens geradas, transformando em índices de vegetação, tá? Lembrando, esse treinamento que a gente está aqui hoje, o que me importa é as coordenadas. Aqui a gente discute o que a cor da planta, a reflectância da planta, que é uma outra vertente da utilização dos drones na agricultura, identificação de manchas, identificação de pragas, doenças, tá? Esse curso totalmente online de 16 horas de curso, tá? Se vocês tiverem interesse, tá? Curso monitoramento e mapeamento com drones. O nosso aqui é a parte de alinhamento preciso coordenadas, tá? Então fica aí, né, o convite, tá? E para finalizar essa parte introdutória, tá? Deixo aqui, né, o logo, né, da nossa empresa, tá? Temos Instagram, eu, Cristiano Zerbato, tenho meu próprio Instagram, o Marco também tem um dele e a gente tem um da empresa, né? AgroMaisTech, Instagram, LinkedIn, eu, Cristiano Zerbato, tenho alguns vídeos no YouTube sobre a tecnologia dos drones, enfim, a gente está à disposição, tá? Para sanar todas as dúvidas, né, para fazer parcerias. Realmente a gente quer expandir o uso dessa tecnologia, tá, na agricultura, que não é nem mais um futuro, é um presente e cada vez mais, cada ano que passa, vem se expandindo mais dentro da agricultura. É isso aí, pessoal. Até a próxima aula.